Eu preciso mostrar a você algo muito simples, mas que às vezes nós complicamos. Quando o assunto é vida eterna, é fácil. É crer em Cristo. Ok? Temer a Deus e crer em Jesus Cristo nos dá direito à vida eterna. Porém, viver aqui na terra é mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei. A lei da semeadura. Se você gosta ou não dela, ela foi criada pelo soberano Deus. Então Ele estabeleceu, e se você concorda com ela ou não. Por favor, pecados podem ser perdoados e anulados pelo sangue de Jesus. Erros precisam ser colhidos por nós aqui na terra. Deus não está aqui para consertar seus erros. Não, Ele está para pagar seus pecados. Quando você comete um pecado, mesmo que seja um pecado e um erro, escute só, uma menina engravidou, solteira. É pecado, sim ou não? Sim ou não? Sim. É errado, sim ou não? Sim. Jesus perdoa o pecado? E o erro? Não. Ah, o senhor está dizendo que uma criança foi um erro? Sim. Se essa criança vai nascer num lar que não tem estrutura nenhuma para mantê-la, isso foi um erro, criar uma situação dessa. Então as pessoas, me parece, estão confundindo, achando que Jesus está aqui para consertar erros. Não, a palavra de Deus está aqui para que venhamos diminuir os nossos erros. Se venhamos a cometê-los, que sejam erros que causam o mínimo de danos na nossa vida. Porque Deus está conosco. Sim, sempre esteve com Davi. Deus disse isso para ele, que estaria com toda a sua descendência. O cetro jamais se arredará de Judá, até que venha aquele a quem pertence. Então Deus sempre esteve com Davi. Sim, e Deus disse para ele, através de Natã: o seu pecado foi perdoado, você não irá morrer, mas seu erro não. Seu erro foi computado, e agora você vai ter que colher o fruto disso. Então quero te mostrar um texto, porque me parece que depois de tantas indas e vindas, Davi aprendeu um pouco. E esse aprendizado eu acho que vale bastante para mim e para você. Põe aí para mim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Verso de número 17. Vou botar o 18 que fica mais fácil para a gente adiantar. Preste atenção. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção aqui. Davi está descrevendo um ambiente de batalha muito grande, e ele aqui me dá um ensinamento poderoso. Davi enfrentou muitas batalhas, e uma boa parte delas ele enfrentou sozinho. Ele enfrentou com seus soldados, com a sua estratégia militar, com sua força. Em muitos momentos Davi sabia que tinha força suficiente, recursos suficientes para ele mesmo resolver seus problemas, sua adversidade. Mas esse texto também diz que em momentos da vida dele, ele enfrentou inimigos que eram mais fortes do que ele. Em momentos da vida dele, ele teve que lidar com desejos que foram superiores às suas vontades. Davi sabia que problemas que ele podia resolver, ele ia lá e resolvia. Mas ele olhou para a vida e diz: quando um possante inimigo vinha na minha direção, e ele era mais forte do que eu. Presta atenção no verso 19. Olha só. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Não era apenas um inimigo mais forte,
Era um inimigo que buscou uma ocasião oportuna. É um inimigo que se aproveitou do momento em que eu não estava muito bem. Porque a vida é feita de altos e baixos. Por que é que você acha que a vida, e a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando um cai, se pressupõe que o outro está de pé. Que quando um está trabalhando, se o outro chegar, o trabalho rende mais. O que a Bíblia está dizendo é: se nós tivermos alguém perto de nós, provavelmente esse alguém não vai estar no mesmo momento, passando pela mesma situação que nós. Ou às vezes, mesmo que esteja, ele seja capaz de ter mais força do que nós. E nós podemos pedir a ele ajuda, ou menos força do que nós, e nós poderemos sair em socorro. Mas o que ele está dizendo é que esse inimigo, ele é mais possante, diz o verso 18. Volta no 18, por favor. Ele é possante, ok? Ele vem com ódio, ele é mais forte do que eu, verso 19, e ele procura um momento que eu não esteja bem. Apesar de tudo isso, Davi diz uma coisa: o Senhor se fez meu esteio. O inimigo veio do jeito que ele quis vir, aproveitou o melhor momento contra mim, mas ele teve que lidar com uma coisa, com alguém que me amparava, e esse alguém era Deus. É isso que ele está escrevendo. Vamos ver por quê. Porque a gente precisa entender porque é que esse cara recebe o apoio de Deus, o esteio veio para ele e não vem para mim e para você. Porque é que ele tem apoio aí, é muito romântico e bonitinho. Eu leio na Bíblia que Deus vai socorrer um camarada, mas aí o Deus da Bíblia não é o Deus da Bíblia de hoje. Então por que é que esse Deus de Davi não vem me socorrer? O que Davi tem melhor do que eu? Se o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu posso transferir isso para Davi. Davi não tinha nenhuma vantagem sobre mim e nem sobre você. Então que história é essa de um Deus que vira esteio desse camarada no momento de calamidade dele, no momento de um ataque de alguém que é mais forte, certo? Do ataque de alguém que está odiando, e nós vivemos tudo isso. Cadê Deus? Vamos descobrir se tem alguma coisa que nos diferencia de Davi, porque talvez tenha. Porque é muito legal você ler o texto, né, da carta dos Filipenses. Porque Deus, segundo as suas riquezas, retribuirá em glória. É muito legal. A diferença é só o seguinte: quando você lê esse texto, lembre-se para quem ele foi escrito. Ele não foi para você, ele foi para os filipenses. Paulo está dizendo que os filipenses merecem receber de Deus uma recompensa pelo que fizeram, e não sou eu nem você. Pô, pastor, então o senhor está dizendo que esse texto não é para mim? Não, é para os filipenses. Mas você pode fazer parte dele se você fizer a mesma coisa que os filipenses fizeram. Quando você faz a mesma coisa, você se insere num grupo que pode receber, não necessariamente vai, mas pode dar a você o direito de ir para o trono e falar com Deus, repetir um comportamento daquele cujo qual aprendi na tua palavra, Senhor. Eu não sei se você já fez essa oração, sabe? Quando você quer reivindicar alguma coisa, e aí reclamar no sentido positivo, fazer uma reclamação, reivindicar, você vai com o texto bíblico, mas vai com um comportamento que sustenta esse texto bíblico, que é isso que nós vamos ver agora. Deus se fez esteio, está tudo direitinho. Põe o verso 20. Tirou-me do largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Bom, então Deus tem prazer em Davi. Por que Deus tem prazer nesse cara? Vamos dar uma olhada. Lembrando a você que o capítulo 12 já passou. Esse cara que vocês estão vendo aí foi o cara que venceu o gigante, foi o cara que matou o leão, foi o cara que matou o urso, foi o cara que não matou Saul. Ele foi o cara que se deitou com Batseba, que conspirou para matar Urias.
Esse camarada aqui cometeu erros e acertos ao longo de sua vida, mas o capítulo 12 ficou para trás de 2 Samuel. O 17 e o 18, então o 16, onde a história dele começa, está anos atrás. Ele tem que aprender alguma coisa com a vida. E quando ele diz que Deus tem prazer nele, presta atenção, porque o texto seguinte já foi: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Aqui Davi começa a dizer que estilo de vida ele está vivendo agora. Davi começa a dizer que Deus está dando para ele, ou aliás, sempre deu para ele o retorno do que ele estava mandando para Deus. É como se você estivesse vivendo diante de um espelho, e cada movimento que você faz aqui, o espelho repete lá. Davi está dizendo o seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, não a sua justiça. Deus não te recompensa segundo a justiça dele. Deus está para te recompensar segundo a sua justiça. É lei de semeadura. Como você vive, como você procede, é exatamente o que volta para você. É isso que ele está dizendo. O Senhor me recompensou. Como? Com a minha justiça. Por quê? Porque você venceu o gigante quando estava alinhado com Deus.